Aleluia. Pode sentar, em nome de Jesus. Queremos saudar as pessoas que nos visitam nessa noite. Dizer que vocês são bem-vindos a este lugar, voltem sempre. Essa é a casa do Senhor, essa é a casa do nosso Pai. Estamos felizes por ver, todas as nossas cadeiras repletas de pessoas para adorar o Senhor nesta noite. Queremos também agradecer o pessoal que nos acompanha pela live. Pedir mais uma vez que, se você puder, por gentileza, compartilha esse link em nome de Jesus. Queridos, abra por favor sua Bíblia no livro do profeta Joel. Joel capítulo 3. Eu não sei se para alguns eu tenho sido chato em insistir nessas mensagens escatológicas, mas tem sido o direcionamento do Senhor. Eu costumo dizer sempre que Deus costuma me direcionar para pregar mensagens que geralmente os pregadores não pregam. E nessa noite nós queremos trazer mais uma vez uma mensagem de cunho escatológico. Por favor, Joel capítulo 3, versículos 9 a 21. Quem já achou diz amém. Proclamem isto entre as nações. Declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade das nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá naquele dia: os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará
uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramam sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Aqui está, Senhor, a tua palavra. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Pai, que o Senhor traga aquilo que for mais precioso aos nossos ouvidos nesta noite. Fala conosco, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Pai, que pessoas sejam, Pai, tocadas e sensibilizadas, não por mim, mas pela tua palavra, Senhor. Que ela possa gerar dentro de nós uma transformação genuína e perfeita, Senhor. Que haja salvação, que haja conversão de postura, que haja edificação, Deus, neste lugar, para a honra e glória do teu nome. O tema, queridos, dessa ministração é no vale da decisão. No vale da decisão. O profeta Joel, um profeta que fala a respeito do dia do Senhor. O profeta Joel, mais uma vez, está aqui em um texto de acontecimentos que ainda sobrevirão sobre a face da terra. E ele relata, mais uma vez, a respeito do grande e terrível dia do Senhor. Nós já falamos aqui que o dia do Senhor não será um dia de 24 horas. Mas o profeta Joel vai dizer que será um dia grande e terrível. Ou será um dia longo e terrível para aqueles que não estiverem do lado do Senhor. O dia do Senhor vai ser um dia em que Deus vai endireitar tudo aquilo que está torto. O dia do Senhor vai ser o dia de júbilo para a igreja, para a noiva de Cristo Jesus. Mas será um dia de tristeza para os inimigos do povo de Deus. No capítulo de número 3, se você for ler dos primeiros versículos, o Senhor está falando a respeito de um momento em que vai haver um juízo de Deus sobre as nações inimigas do povo de Israel. Queridos, nós sabemos que Israel foi o povo que Deus escolheu, foi a nação que Deus amou, que Deus escolheu. Por que Deus escolheu Israel? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Então Deus amou e escolheu esse povo. Esse povo muitas vezes pecou, rejeitou o seu filho. Alguns rejeitaram seu filho, alguns aceitaram. Mas o Senhor amou esse povo e ainda ama. Existem promessas de Deus sobre a nação de Israel. Por que será que existem tanta fúria das nações contra a Terra Santa? Por muitas vezes já tentaram aniquilar a nação de Israel. Certamente você já ouviu falar de algumas guerras que foram travadas contra a nação de Israel, com o intuito de aniquilar aquela nação. Mas irmãos, o povo que Deus escolhe, e o povo que Deus ama, e o arcanjo que guarda a nação de Israel, é o arcanjo Miguel, está lá no livro de Daniel. A nação que o Senhor escolhe, ninguém pode derrubar. Por mais que tentem derrubar a nação de Israel, serão tentativas sem sucesso. Porque quem guarda Israel é o Todo-Poderoso.
E Israel vai ser conservado até o dia do Senhor. E essas nações antigas, essas potências antigas, estavam afligindo a nação de Israel. A Bíblia vai dizer que aquelas nações espalharam o povo de Israel, dispersaram o povo de Israel pelo mundo. Aquelas nações tomaram territórios da nação de Israel e repartiram entre si. Até hoje existem guerras lá, de nações que querem tomar o seu território. Nações que lançaram sorte sobre a nação de Israel, escravizaram o seu povo e lançavam sorte sobre os seus escravos. Nações que usavam os meninos e meninas da nação de Israel como moeda de comércio. Mas o Senhor está dizendo: vai chegar a hora do juízo, vai chegar a hora do acerto de contas. E em primeiro lugar, nós vemos aqui que nações serão convocadas para um vale chamado Vale da Decisão. Versículo 9: proclame isso entre as nações, declarem guerra santa, convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. O próprio Senhor está convocando nações, olha, para se consagrar e para uma guerra que vai ser travada, mas as nações não sabem que quem vai pelejar nessa guerra é o próprio Deus. Aleluia. E a mensagem que será divulgada para essas nações é uma mensagem de incentivo, de encorajamento para que essas nações compareçam a esse vale. Entre os povos deve-se anunciar que haverá uma guerra e que os valentes, todos aqueles que se acham corajosos, homens de guerra, sejam convocados, que se preparem para uma batalha que vai ser travada. E no versículo 10 ele diz: transformem as suas lâminas, ou as suas enxadas, ou os seus objetos cortantes, as suas ferramentas cortantes, em espadas, em lanças. E que o fraco diga: eu sou forte. Irmão, sabe o que é que isso significa? A dimensão e a abrangência dessa guerra será de tal forma que vai haver uma escassez de soldados. Vai se levantar soldados até entre os agricultores. Aqueles que trabalham no campo vão tomar as suas ferramentas, as suas enxadas, e vão fazer desses instrumentos arma de guerra. Nações vão pelejar contra o povo de Deus, Israel. Uma nação aparentemente fraca, mas que o fraco diga: eu sou forte. Lá em Zacarias capítulo 12, o Senhor vai dizer que nesse momento, nesse dia, o guerreiro mais fraco vai ser como Davi. Irmãos, Davi foi um homem de guerra. Davi foi um guerreiro legítimo. Você sabe o que é matar um leão? Você sabe o que é enfiar uma pedra na testa de um gigante? Pois é, o mais fraco do povo de Deus vai ter a força de Davi nesse dia.
todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e se reúnam ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Quando o profeta está dizendo, faz descer os teus valentes, aleluia, os valentes vão descer. Queridos, o exército do céu, arcanjos, anjos de guerra, anjos com aparência de fogo, vão descer nesse dia. Os valentes, o exército celestial de Deus, vai descer juntamente com Jesus Cristo. A Bíblia diz que vai descer de forma clara sobre as suas nuvens, em cavalos brancos. Da mesma forma que nações estarão indo para Jerusalém, para guerrear contra Israel, o exército de Deus também vai descer. Aleluia. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá. Essas nações se reunirão em um local do território de Israel. E esse local é denominado aqui primeiramente de Vale de Josafá. Josafá significa o Senhor é juiz. Josafá significa o Senhor é juiz. Ou seja, diante desse vale, o Senhor vai estabelecer a sua justiça. Será um lugar onde o Senhor trará juízo e decisão. Alguns interpretam esse texto como sendo o julgamento final, o grande trono branco. Mas não, queridos, nós estamos falando de um momento aqui onde Jesus ainda está voltando. Aqui será apenas o início do dia do Senhor. Será o momento em que Jesus voltará. Jesus vai derrotar os inimigos do seu povo. Jesus vai assentar-se sobre o trono de Israel e vai governar as nações com cetro de ferro. Portanto, o vale de Josafá é o vale da decisão, é um lugar onde as nações da terra estarão reunidas para uma batalha que o Apocalipse vai chamar de Armagedon. Vale da decisão. Não porque vai ser o momento para você se decidir a respeito da sua fé. Não, irmãos. Vale da decisão, porque vai ser um momento de juízo de Cristo Jesus, um juízo decisivo e irrevogável. Não que não saibamos qual será o time, qual será o lado que vai vencer nesse dia, porque já temos a certeza que o time que vai vencer é o time do Senhor, do Todo-Poderoso. Mas depois dessa batalha, um novo tempo se estabelecerá sobre a terra. Versículo 13: peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. E aqui Deus está falando para os seus anjos: peguem a foice e comecem a colher. Essa ilustração descreve duas ações a respeito do juízo de Deus. Primeiro, haverá uma colheita das uvas, dos cachos de uvas. E esses cachos serão depositados em um lagar, em um local, onde eles serão esmagados.
A plantação está madura, ou seja, isso se refere ao fato de que nesse momento as nações estarão prontas, de tão pecadoras, para enfrentarem e receberem o juízo de Deus. Quando você lança a foice na seara para reunir os cachos, significa aqui que os anjos, eles vão ajuntar os povos da terra. E especificamente, esses povos serão ajuntados nesse vale da decisão. Apocalipse vai dizer, no capítulo 14, que um anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar. O anjo que tem autoridade sobre o fogo clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada, ajunte os cachos da videira da terra, porque as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Então, quando todas as nações estiverem reunidas neste lugar, o Senhor estabelecerá o seu juízo. E nós testemunharemos no vale da decisão qual o lado que vai prevalecer nessa batalha. Versículo 14: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E vale fala de lugar difícil, vale fala de lugar estreito. Será literalmente um verdadeiro tumulto. Multidões, e ele fala duas vezes multidões, revelando o caráter do ato. Multidões, multidões, grandes multidões estarão reunidas neste lugar. Aí no 15 ele fala: o sol e a lua se escurecerem e as estrelas deixam de brilhar. Todos nós já sabemos que isso vai acontecer antes do Filho do Homem descer sobre as nuvens. Na última mensagem nós falamos que os poderes do céu, os astros do céu, eles perderão o seu brilho, porque um brilho mais forte vai descer. O sol da justiça vai brilhar nesse dia. Aleluia. O sol da justiça vai nascer, trazendo salvação nas suas asas. Então para os ímpios será um dia de escuridão e terror, mas para o justo será um dia de sol e alegria. No 16 ele fala: o Senhor rugirá em Sião. Aleluia. E de Jerusalém ouvirá a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ah, meu irmão, o leão da tribo de Judá vai rugir em Sião. Sião é a cidade da adoração, e o monte de Sião é o lugar onde Deus vai estabelecer o seu trono. Ah, meus irmãos, ele não vai voltar mais como cordeiro, não. Agora ele vai voltar como leão. O seu rugido vai descrever a ira de um leão quando vai atacar a sua presa. Sim, Jesus vai descer sobre a figura de um leão enfurecido. E ele vai descer para fazer justiça mesmo. A Bíblia é clara em dizer que o céu e a terra
tremerão diante do rugido do leão da tribo de Judá. Aproveite, porque ainda estamos no tempo da misericórdia. Você ainda pode achá-lo como cordeiro hoje, mas eu não sei se daqui a um ano você vai achar mais, porque ele vai descer agora como leão. O leão da tribo de Judá vai descer, vai se assentar sobre o trono de Israel e vai reger as nações com vara de ferro. Mas ele termina o versículo dizendo: contudo, o Senhor será refúgio para o seu povo e fortaleza para os filhos de Israel. Graças a Deus, porque Ele sempre nos guarda, Ele sempre nos protege e Ele nos conservará da ira do Todo-Poderoso. Coitados daqueles que subirem a este vale para pelejarem contra o Senhor. Coitado daquele que subir a este vale para lutar contra o povo de Deus. Em terceiro lugar, eu quero dizer que no vale da decisão, a igreja não terá que pelejar. Como assim, pastor? Sim, no vale da decisão, a igreja não vai pegar em armas. Romanos 12:19 diz que a vingança pertence ao Senhor. A vingança e a justiça pertencem somente ao Senhor. No vale da decisão, o Senhor pelejará por nós. No vale da decisão, a igreja estará ao lado do leão da tribo de Judá, porque Mateus capítulo 24 vai dizer que naquele dia, quando ele descer, ele vai arrebatar aqueles que estiverem vivos. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão em um corpo glorificado. Ou seja, no dia do vale da decisão, a igreja de Cristo Jesus estará em um corpo transformado. Aqueles que morrerem ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados. A igreja estará no vale da decisão apenas para contemplar Cristo vencendo os inimigos do seu reino. Aleluia! Nesse dia, queridos, aquilo que nós poderíamos fazer por amor a Ele, nós já tínhamos feito. Veremos o nosso clamor de anos sendo atendido, o nosso clamor por justiça, o nosso clamor de sofrimento vai ser atendido. Nós vamos contemplar o leão da tribo de Judá ofuscando todos os inimigos do reino de Deus. Veremos que o nosso sofrimento não foi em vão. Veremos que as nossas orações, aquele tempo que nós investimos, não foi em vão. Queridos, nossa peleja é hoje, é agora. Nossa peleja é agora. Depois de um tempo de lutas e perseguições, a igreja verá o seu Senhor pelejando por ela. E a Bíblia diz que o lagar da ira de Deus será pisado pelo leão da tribo de Judá. O Senhor vingará o sangue dos seus servos.
O Senhor vingará o sangue dos mártires que perderam as suas vidas por servir a Ele. Apocalipse 19:15 vai descrever a aparência do leão da tribo de Judá nesse dia. Ele vai dizer que os seus olhos são como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada. Está vestido com um manto salpicado de sangue. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E diz no versículo 15 que Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Zacarias 14 vai descrever a situação de Israel nesse dia. A cidade estará cercada por essas nações, suas mulheres encurraladas, alguns serão levados cativos, algumas casas serão saqueadas, mas o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como Ele costumava lutar no dia da batalha. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o profeta João ele vê no Apocalipse a visão das vestes de Jesus salpicadas ou manchadas com sangue, aquele sangue que está ali nas vestes de Jesus não é o sangue derramado na cruz do Calvário. Aquele sangue que está nas roupas de Jesus é o sangue dos inimigos do reino de Deus. Eu provo para você. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom e de Bosna, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar, porque as suas roupas estão vermelhas, porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. Ele responde: o lagar eu o pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira e no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas e todas elas ficaram manchadas. Não, ele não virá mais como cordeiro. Ele virá como leão para despedaçar. E o Apocalipse descreve o final dessa batalha. Os inimigos do povo de Deus serão derrotados pelo Cordeiro de Deus, pelo leão da tribo de Judá. A besta, o falso profeta, vai ser jogada no lago de fogo e enxofre. Todos os militantes que batalhavam contra o reino de Deus serão destruídos, serão mortos. O Senhor nesse dia vai vir como guerreiro, vai ferir com pragas. E aí no versículo 17 o profeta Joel diz: assim vocês saberão que eu, o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte, Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Queridos, no vale da decisão, então se iniciará um novo tempo, um tempo de restauração sobre a terra.
Versículo 18. Diz que os montes destilarão vinho, as colinas manarão leite, os rios estarão cheios de água. Fala também de uma fonte que sairá da casa do Senhor ou do templo e regará o vale de Sitim. Depois que Cristo derrotar os inimigos do povo de Deus, o lugar estará completamente assolado. A terra estará completamente ferida. E então o Senhor vai começar um tempo de restauração sobre a terra. Ele estabelecerá o seu governo justo, um governo de prosperidade, e Ele vai começar a restaurar. E vai haver novamente prosperidade. Vai haver provisão de Deus, vai haver chuva para a plantação, os rios estarão transbordantes de água. E a Bíblia diz que sairá um vale da casa do Senhor, ou mais especificamente, João vai dizer no Apocalipse 21, que este rio, ele sai direto do trono de Deus, ele sai direto do trono de Deus e vai se espalhando pelo território. A gente acabou de cantar, além do rio azul. Canaã será uma terra chamada, uma terra que mana leite e mel. Nações, colinas, tanto nações grandes e pequenas, adorarão ao Deus Todo-Poderoso. E o vale de Sitim, que o profeta fala que é um lugar de plantações, é um lugar árido, mas que será regado por este rio. O rio do Senhor vai ofuscar toda a mornidão, toda a escassez deste vale. Deus mostrou este rio para Ezequiel. Se você for ler Ezequiel capítulo 47, o Senhor, em uma visão, Ele mostra este rio que sai do trono de Deus. Aí Ele vai dizer que todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Haverá muitíssimos peixes. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. Tudo viverá por onde quer que esse rio passar, aleluia. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas destas árvores não murcharão, elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário, e os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Egito e Edom se transformarão em assolação, em deserto. Egito e Edom foram os inimigos mais insistentes do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Judá será habitada para sempre. Jerusalém será habitada de geração em geração, e o Senhor habitará em Sião. Aleluia. Habitará em Sião. O Senhor morará, estabelecerá o seu reino em Sião. E a pergunta que nós fazemos é: você já decidiu de que lado você vai estar nesse dia? Você já decidiu? Se você ainda está indeciso, então automaticamente você está do lado oposto. Porque o nosso Deus não é Deus de indecisão. O nosso Deus não é Deus de dúvida. Ou você diz que o serve, ou você diz que não serve. Porque se você fica em cima do muro, automaticamente você não está servindo. Hoje, o Senhor traz essa pergunta para nós:
Queridos, a nossa peleja é hoje. A nossa peleja é agora. Esse dia será um dia em que o bem vencerá o mal. Mas eu quero dizer que o bem que você faz hoje, pode ainda vencer o mal desse século. Romanos, lá no capítulo 12, vai nos ensinar que a forma para nós vencermos o mal é fazendo o bem. A forma melhor para você vencer o mal que se estabelece é fazendo o bem. Não retribuís o mal com o mal. Fazei o bem aos vossos inimigos. E para você fazer o bem, antes de tudo você precisa odiar o mal. Porque bem e mal não se casam. Se você está do lado do bem, então você vai automaticamente odiar o mal. Então você precisa escolher de que lado você vai lutar. Ah, pastor, mas graças a Deus eu já estou do lado do bem. Glória a Deus por isso. Se você já está do lado do bem, do lado que vai vencer, no vale da decisão, então o meu conselho para você nessa noite é Romanos 12:12, que diz: alegrem-se na esperança, ou seja, na esperança de que Cristo vai voltar, na esperança de que esse dia se estabelecerá. Ele continua: sejam pacientes na tribulação, aleluia, resista, seja paciente na tribulação, sonha, tenha esperança com esse dia. E ele termina dizendo: persevera em oração. Persevera em oração. Porque a oração é ferramenta de vencer guerras. Como eu disse, a justiça, a vingança pertence a Deus. Teus inimigos não são carnais, são espirituais. Não retribua o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Você está indeciso? Eu te aconselho que se decida, se possível ainda hoje. Porque será muito bom que você tenha se decidido e busque estar do lado do leão da tribo de Judá antes que chegue o dia da decisão. Porque se você não escolher o lado do cordeiro, automaticamente você estará do outro lado. Então você precisa decidir de qual lado você estará nesse dia. Se tiver que decidir entre o Senhor e um casamento, o que você vai escolher? Se tiver que decidir entre o Senhor e um trabalho, o que você vai escolher? Se tiver que decidir entre o Senhor e um parente seu, o que você vai escolher? São tempos de decisões. Você precisa escolher. Não espere o vale da decisão para se decidir, porque poderá ser muito tarde. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.